o senhor Bruno Gassi. Que nomezinho. É cientista político. Bem, consulto o autor e os senadores presentes se gostariam de ainda se manifestar sobre a matéria. Acredito que não. Submeto o requerimento à votação. Está aprovado. Item 4. Projeto não terminativo, que altera a Lei número 9.991, de 24 de julho de 2000, para incluir a microgeração, distribuída no percentual mínimo obrigatório de aplicação de recursos em projeto de eficiência energética pelas concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica. A autoria do senador Wilder Moraes, a relatoria da senadora Vanessa Graziotin. A quem conceda a palavra. Tendo sido já disponibilizado para todos os senadores e senadoras, que não carece da leitura na íntegra. Quero apenas cumprimentar o autor da matéria, senador Wilder, que apresenta a essa casa uma questão muito relevante. Apenas um dos artigos há uma certa polêmica, entretanto, no meu relatório, eu o aprovo da forma como veio, com somente uma emenda, senhor presidente, não é? O projeto ele é relevante e deve ser destacado que atualmente várias concessionárias e permissionárias de distribuição de energia não têm conseguido utilizar os citados 15 centésimos de ponto percentual que a lei obriga, em razão de ter esgotado as aplicações nas unidades consumidoras beneficiárias da tarifa social de energia elétrica. Nesse sentido, é bem-vinda a alternativa de aplicação em microgeração distribuída, que priorizará a população de baixa renda. Aduziria apenas duas emendas de redação. A primeira, para retirar da emenda a palavra distribuição, as emendas são, portanto, de redação, que está, no meu entendimento, em excesso, e a segunda, para adequar o texto do projeto de lei à técnica legislativa. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do PLS de 2004, 204 de 2014, PLS, repito, do senador Wilder, e a emenda está aposta. Então, esse é o relatório pela aprovação com somente duas emendas de redação, senhor presidente. Muito obrigado. Em discussão, o relatório da senadora Vanessa. Eu queria discutir, mas eu preferia, Vossa Excelência, vocês vamos aprovar a matéria, depois até eu me posiciono, porque eu concordo plenamente com a matéria, então a gente ganha tempo, até porque tem o item 5. Está em discussão o relatório da senadora Vanessa, do projeto de autoria do senador Wilder Moraes. Em votação agora o relatório. As senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, a matéria vai agora à Comissão de Assuntos Econômicos para decisão terminativa. Cumprimento o senador Wilder Moraes. Senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência, se fosse possível, eu não sei qual foi o posicionamento do item 5, que é um relatório do senador Paulo Bauer. Eu não sei se... O senador Paulo Bauer, inclusive, me pediu para que eu pudesse delegar a outro senador... É isso que eu quero, ótimo. A Gostaria relatoria. se Vossa Excelência pudesse... Vossa Excelência claro. Quer relatar? Gostaria imensamente, até porque acho que é importante esse projeto. Então, Vossa Excelência passa a ser o relator da matéria nesse instante e eu concedo a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, esse projeto é um projeto de suma importância, é um projeto, inclusive, do senador Aníbal Diniz, que altera a Lei 8.987, e eu quero chamar a atenção que, inclusive, esse projeto, senhor presidente, ele se ajusta perfeitamente a uma matéria que nós aprovamos nessa comissão, que já é lei, a Lei das Antenas, que foi de autoria, inclusive, do nosso senador Vital do Rego. Então, portanto, acho que é importante a gente ter aqui a aprovação dessa matéria para
de certa maneira, a gente consubstanciar esse universo, eu diria, do arcabouço legislativo, no que tange à instalação de infraestrutura no país. E, principalmente, a peça mais importante, senador Hildo, que é o compartilhamento. E não é só o compartilhamento na área de telecomunicações, é o compartilhamento, inclusive, com o setor de energia. Então, portanto, esse é um aspecto fundamental. As linhas de transmissão hoje se comportam como talvez uma das grandes oportunidades para a gente fazer expandir a nossa rede de infraestrutura de banda larga e de telecomunicações no país. Então, portanto, essa matéria, ela se ajusta a essa questão da lei das antenas. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, meu caro presidente, a cidade de São Paulo, aí, vou dar um exemplo da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo agora vai receber um investimento que provavelmente deve dobrar o número de antenas na cidade de São Paulo. Dobrar o número de antenas. Uma antena dessa, uma estação de rádio base localizada numa antena, pega hoje no Brasil algo em torno de 2.500, Flecha, usuários. O normal seria que nós tivéssemos no máximo 1.500. À medida que eu tenho 2.500, há uma disputa muito grande, é por isso que todo mundo vê cair a ligação. Então, portanto, você tem, é como uma via. Se eu boto mais carro do que o que efetivamente cabe, nós vamos ter um nível de engarrafamento. Então, portanto, a paralisação do carro é equivalente à queda de um sinal de comunicação. Então, portanto, essa é uma matéria muito, mas muito importante. Eu acho que é fundamental que a gente aprove essa matéria. Ela é uma matéria que ainda vai para a CAI. Portanto, você tem ainda uma situação de apreciação por parte disso. E a própria norma da ANEEL, quero chamar a atenção nisso, o senador Hélio e o senador Hilden, que até são senadores que têm discutido muito esse tema aqui. A ANEEL, de certa maneira, ela tem trabalhado normas para, inclusive, auferir receitas com compartilhamento de infraestrutura. Então, essa é uma nova modelagem de negócio, inclusive, que a gente apresenta ao Brasil. Não pode ser que uma operadora dessas telecomunicações, uma operadora de energia, não queira, inclusive, bancar a infraestrutura. Um terceiro vai, banca a infraestrutura e você loca essa infraestrutura para todos. Portanto, acabando com aquela história de assim, uma antena para chamar de minha, ou uma linha de transmissão para chamar também de minha. Então, portanto, essa questão é muito importante. Apenas 10% das receitas ficam com as concessionárias detentoras da infraestrutura, né? Portanto, não há nenhum óbice para essa questão do compartilhamento. Pelo contrário, quando nós votamos a Lei Geral de Telecomunicações em 1997, portanto, eu tive participação decisiva nisso, até porque, senhor presidente, eu fiz emenda a todos os artigos da lei que o governo mandou para cá em 1997. Tive a oportunidade de disputar os mais de 200 artigos da lei. Foi um debate exaustivo que nós fizemos. E um dos pontos que eu considero que talvez tenha sido o ponto, não que a gente tenha sido derrotado, mas que ao longo dos anos não foi contemplado. Porque nós consagramos na lei essa questão, portanto, o compartilhamento não é algo desse tempo agora. Nós apontamos isso em 1997. Porque isso tem uma lógica, senador Garibaldi. Ora, se eu sou dono da infraestrutura e ao mesmo tempo sou o operador do conteúdo, ora, se o senhor vai comprar infraestrutura em minha mão para vender conteúdo e concorrer comigo, que sou dono da infraestrutura, é óbvio que o senhor vai vender conteúdo muito mais caro do que eu, que sou o dono da infraestrutura. Então, isso tira a competitividade de qualquer setor. Isso elimina, inclusive, a possibilidade de você ganhar a ampliação do serviço pela redução do preço. Então, essa é uma coisa que eu debatia na época, que eu dizia o seguinte, o que é que o Brasil tinha antes? Sei lá, vamos pegar o exemplo da Embratel, que todo mundo conhece no Brasil. Até que durante muito tempo ficou, ligação interurbana era via Embratel. Porque quem ligava alguém de lá de Natal para falar com alguém de Porto Alegre era exatamente a Embratel. Ora, imagine que no modelo, na época, todo mundo dizia, não, precisamos abrir, porque isso é um monopólio. Né? Só que quando a gente abriu o monopólio, quebrou o monopólio das telecomunicações e abriu, o sujeito ficou com a infraestrutura da Embratel, continua o monopólio. Só que agora ele não é mais Embratel, ele agora é Claro.
Ele agora é uma empresa que pertence, inclusive, a um grupo, não tenho nada contra, estou falando aqui pejorativamente, mas é uma empresa de um grupo mexicano. Assim como a Telefônica de Espanha detém infraestrutura, a TIM detém, a italiana detém infraestrutura no Brasil, enfim, outras empresas. Né? Então, portanto, esse aspecto também é um aspecto que nós vivenciamos no setor elétrico. A chegada de diversos players mundiais para operar no setor elétrico. E o grande debate que se estabelece no mundo hoje, que é o debate do Smart Grid, que é o debate, inclusive, da utilização plena de toda a infraestrutura para todos os setores, e é bom incluir nisso aqui a própria questão de dutos, galerias. Eu tenho dado sempre esse exemplo. O Reino Unido fez a maior licitação dos últimos tempos para fazer esse compartilhamento, meu caro Fresh, o atendimento de cada cidadão. Então, portanto, hoje, numa residência no Reino Unido, eu não estou falando em Londres nem na Inglaterra, estou falando no Reino Unido. Portanto, eles fizeram uma licitação de 6 bilhões e 500 milhões de libras esterlinas para fazer exatamente a chamada eficiência energética com gás, e energia, a eficiência no serviço de telecomunicações e a eficiência de água, portanto, usando o compartilhamento de todas essas infras para poder fazer chegar na casa do cidadão. Bota a fibra ótica como última milha na casa de qualquer cidadão, não é barato. Então, portanto, aproveitar as estruturas existentes. Uma concessão de estrada, meu caro Garibaldi, que o cara é obrigado a passar uma fibra para ter serviços na beira da estrada, e eu não aproveitar essa fibra para, além do serviço da estrada, fazer chegar banda larga em tudo quanto é lugar, e depois fazer a conexão dessa fibra, ou via rádio, ou até via fibra, para atender cidades inteiras. Ou aproveitar uma linha de transmissão e enfiar nela ali todo o processo de atendimento, e aí fazer depois na ponta, na linha de distribuição, o compartilhamento dessa infraestrutura, aproveitar as torres de eólicas. As torres de eólicas podem ser muito bem aproveitadas. Então, exatamente. Então, assim, nós tivemos essa proeza aqui na casa, aprovamos a lei, o Senado capitaneou esse debate, nesse novo tempo, e agora aqui a gente tem a oportunidade de ir ajustando cada vez mais. Nós tivemos o ano passado o leilão de 700 mega, para poder fazer, você utilizar uma outra faixa de frequência. Na faixa de frequência de 700, meu caro Garibaldi, eu tenho condição de aumentar o meu raio de cobertura. No Brasil, o celular chama celular porque a transmissão é em célula. É por isso que o nome é celular, não é por outro motivo. Então, na realidade, uma célula dessa com 4 km de raio, o custo fica muito alto. Instalar uma antena, por exemplo, não custa menos de 600 mil reais a ativação de uma antena. Para ela ter uma cobertura só de 4 km, é muito pouco. Então, o fundamental é baixar a frequência, e você diminui a necessidade de infra. Então, portanto, o leilão de 700 nos permitiu isso, sair de 4 km para chegar até 20 km de raio, o que, consequentemente, aumenta a minha capacidade de atendimento e reduz o custo de investimento em infraestrutura. Aqui tem algumas figuras que são do setor, assim como eu, Hélio, o próprio Wilder, que inclusive o Wilder até é construtor e essa parte ele conhece mais. A construção de infraestrutura de rede é a parte mais cara. Eu me lembro, vou pegar aqui um exemplo da minha época, sei lá, do final dos anos 70, anos 80, toda vez que a gente fazia um projeto de expansão de infraestrutura de rede, a gente tinha que alocar 30% a 35% de todo o nosso orçamento para essa infraestrutura. E não é infraestrutura sofisticada não, senador Hélio, é cavar buraco, botar duto, por exemplo, é a parte mais cara. É a parte mais cara. É mais cara do que comprar equipamento. Então, o senhor pega logo de enxofre, 30%. Então, esse negócio aqui não é um negócio qualquer. Nós estamos tratando da viabilidade de promover o atendimento. Então, portanto, senhor presidente, é uma matéria de suma importância. E eu quero chamar a atenção e, ao mesmo tempo, deixa eu encerrar, já parabenizando o senador Wilder pelo projeto anterior, porque na microgeração e na mini geração, eu ganho também nessa infraestrutura. Energia, quando ela penetra num par de fio, ou quando ela penetra em qualquer fio, tem um negocinho chamado impedância, que barra, que impede. É por isso que um fio aquece quando uma corrente passa.
porque você tem a resistência natural do material àquilo que está transitando nele. Portanto, à medida que a mini geração acontece ali e eu tenho a possibilidade de gerar e entregar, eu tenho menos perda, ou seja, eu ganho. A perda numa linha de transmissão de longa distância é um negócio absurdo. Então, esse projeto do senador Wilder, além de facilitar o processo de atendimento e de expansão de um baita mercado, que é o grande debate que nós temos hoje nos Estados Unidos, na Alemanha e na China. Esse é um debate fundamental. Eu ganho nessa escala porque eu passo a ter unidades habitacionais, eu passo a ter a coisa ali local. Então, eu gero posto de trabalho, eu gero atividade econômica e eu resolvo um problema crucial do atendimento pontual em cada canto desse país. Então, é importante a gente lembrar isso, né? Dia 21, agora, nós tivemos um leilão encerrado para mais 58 gigawatts no Brasil. Apesar de ser um sucesso o leilão, mas a gente ainda encontra dificuldades. Nós tivemos só 29 dos 200 e tantos projetos listados. Você tem uma ideia de térmicas, o que, na realidade, não é ruim, né? Ou seja, sinal de que nós estamos avançando em outras áreas. Mas só nós tivemos, dos 29, só 3 projetos de térmica. 2 de biomassa e uma de gás natural, que até, coincidentemente, foi na minha querida Bahia. Mas foram 19 projetos de eólica, inclusive projetos até lá para o Rio Grande do Norte, e 7 de hidro. Portanto, nós vamos cada vez mais ampliando. No final do mês, agora, nós vamos ter aí o leilão de solar, né? E aproveito até para chamar aqui aos senhoras e senhores parlamentares, a semana que vem, nós vamos ter os 2 mais importantes eventos no Brasil, na área de energia eólica e na área de energia solar. O Wind Power, que acontece de 1 a 3 no Rio de Janeiro, e o Intersolar América Latina, que acontece de 1 a 3 em São Paulo. Era importante que os senhores e senhores senadores dessa comissão aqui, a gente pudesse participar desse evento. Eu vou participar dos 2 eventos. Só lamentei que eles podiam ter feito pelo menos na mesma cidade para facilitar a vida da gente, e não precisaria ter tanta concorrência do vento com o sol, nem do sol com o vento. Mas são os 2 eventos mais importantes nessa área no Brasil, e eu acho que era fundamental que nós aqui da comissão, nós do Senado, pudéssemos participar ativamente desse processo, principalmente nesse quadrante agora da nossa história, que eu acho que nós vamos dar um salto qualitativo. Portanto, é isso, senhor presidente. Senhor presidente. A palavra é o senador Hélio José. É muito orgulho poder participar aqui como engenheiro eletricista, com mais de 30 anos de profissão, de ver uma aula igual essa dada pelo senador Walter Pinheiro, pelo seu conhecimento e pelo seu estudo, embora não seja um engenheiro eletricista, mas a competência dada, que eu avalizo pela retidão do aqui colocado, é muito grande. Não preciso mais ficar colocando, só quero dizer que ele está 100% com razão. Essa questão do compartilhamento é fundamental, até pela questão dos passivos também ambientais. Só ver tanto que uma linha de transmissão ela faz passivo ambiental para todo lado, e aí, de repente, se nós podemos aproveitar isso de uma forma melhor, de uma forma que vai baratear o sistema, é importante, né, Walter? A questão também das redes de distribuição das cidades, assim por diante, não vou aqui mais falar. Eu acho que o Walter deu uma aula. Quero parabenizar Vossa Excelência, senador Walter Pinheiro, parabenizar também o nosso senador Wilder, que é um conhecedor da matéria, falar que vou me somar a Vossa Excelência para ir nesses eventos aí do Rio e São Paulo, porque a relevância é muito grande dessa micro e macro mini geração nas pontas. Muito obrigado, senador Garibaldi Alves. Presidente. A palavra do senador Wilder Moraes. Presidente, eu só queria também, usando aí a prerrogativa do senador Hélio, realmente, tanto o autor quanto o relator, o Walter Pinheiro, esses são projetos que fazem a diferença para o Brasil. Tá? São projetos que ganham em escala e avançam. Então, está de parabéns. Eu acho que valeu a pena aí a aula do nosso professor Walter aí, que é muito importante e conhece do assunto. O senador Wellington Fagundes.
Eu acho que o senador Hilder colocou aqui bem, é o nosso professor nessa área. Lá na Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Ciência e Tecnologia, na Câmara dos Deputados, tivemos oportunidade muito de acompanhar também, não só assim, a brilhante atuação do senador Walter, mas nesse aspecto, como ele colocou, sempre a defesa desta necessidade. Eu gostaria de acrescentar, senador Walter, não só nesse projeto, mas aqui em Brasília nós temos um exemplo do compartilhamento também das TVs e rádio, né? Até construiu a nova torre também, porque isso não deixa de ser também um incômodo na cidade, torre para todo lado, e a gente poderia pensar até nesse aspecto também. Brasília foi um exemplo, né? Então, muitas cidades, as pessoas às vezes se incomodam também porque tem aquela situação. Isso aí pode prejudicar a saúde, no mínimo, às vezes até desvalorizam certos bairros por essa preocupação. Então, eu penso que esse compartilhamento é uma questão até cultural que a gente precisa também implementar no Brasil, porque muitos serviços poderiam ser feitos dessa forma, inclusive economicamente mais viável, inclusive prejudicando, às vezes, menos a questão até da harmonia das cidades brasileiras. Portanto, também quero aqui apoiar esse projeto, dado a importância que ele representa também. Continua em discussão, em votação. As senhoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto, está aprovado, desculpe o relatório. A matéria vai à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática para seguimento de sua tramitação.